Fala pessoal, mais um vídeo do nosso capítulo 9, né? Continuando a história da cura do cego, agora nós temos mais um título que é Os fariseus interrogam o cego, né? Aquele cego de nascença que nós vimos que anteriormente que no final ele sabia, né, que Jesus o curou, porém ele não sabia onde Jesus estava. Então, aqueles homens, né, levaram o levaram aos fariseus, né? Está escrito assim: levaram, pois, aos fariseus o que Dante fora cego. Então, até aquele momento, então foram levados aos fariseus, então mais outras pessoas que foram incrédulas nessa cura, né? Então antes já tinha incredulidade dos vizinhos e dos que o conheciam de vista. E agora, para somar mais ainda, a incredulidade dos fariseus. Bom, é válido lembrar, né, que era sábado, né, o dia em que Jesus fez essa cura, né, que ele fez o lodo e abriu os olhos do cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Ele explicou, né, o que Jesus fez. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Então, eles já começaram a criticar nele por já ser de sábado, né, aquela religiosidade de sempre, né, dos fariseus. E aí disseram que esse homem não é de Deus. Então, o primeiro julgamento que eles disseram que ele não era de Deus, né? Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Aí outros diziam, né, outros digamos que estavam por aquele local, assim, da multidão, até mesmo alguns dos fariseus, porque a gente já viu anteriormente que o Sinédrio às vezes andava meio dividido também, devido a Jesus. Aí outros diziam, né, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Porque eles estavam falando, poxa, isso não é possível. Como ele pode ser pecador e fazer esses sinais? Ou, tipo assim, eles acreditavam que ele era de Deus, né? E fazia realmente milagres, ou talvez eles achavam, poxa, não, isso não pode ser verdade, né? Eles não acreditavam às vezes que Jesus tinha feito esse milagre, acreditavam que o cara estava mentindo até. Eles queriam ver, né, se realmente ele tinha feito o milagre, mas eles acreditavam muitas vezes que era como se fosse um charlatão. Mas eles vão pesquisar o caso e descobrem que na verdade não, né? Então, devido a isso, houve uma dissensão, né, uma divisão entre eles, uma divisão de opiniões. Aí, de novo, perguntaram ao cego, né? Eles estavam, cada um estava achando uma coisa a respeito de Jesus nesse momento, como a gente viu, e eles resolveram perguntar também ao cego o que ele achava, né? Aí eles perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele já tinha uma visão de Jesus. Ele falou: que és profeta, respondeu ele. Ele já acreditava, né, que Jesus era o profeta desde o início, desde que foi curado, né, que Jesus era um profeta, que Jesus era um homem de Deus. Porém, ele tinha apenas essa visão, né, que Jesus era um homem de Deus, sim, que era um profeta. É, mas os judeus, né, esses líderes religiosos, esses fariseus, não acreditaram que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do cego. Então interrogaram, né, os pais: este é o vosso filho, de quem disseis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: eles disseram o básico, né? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Porém, eles responderam assim também: mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Então eles admitiram que era o filho, que não tinha nascido cego, porém eles não sabiam como ele tinha passado a ver e quem fez esse milagre com ele. É, mas eles disseram assim: perguntai a ele, porque ele tem idade, né? Idade tem, ou seja, tipo, já era um cara velho, já tinha maioridade, né? Lembrando que a maioridade era lá pelos 30 anos, assim como Jesus também começou seu ministério quando ele atingiu a maioridade. Então, eles falaram que por ele já ter a idade, né, ele poderia falar de si mesmo. Então, por que eles disseram dessa forma? Porque, como é dito aqui, né, isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, ou seja, desses líderes religiosos, pois eles já haviam assentados, já haviam decidido que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então eles estavam com esse medo. É, por isso, né, é que eles disseram aos pais dele: ele tem, idade tem, interrogai-o.
Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Então eles já tinham acabado de falar com os pais e chamaram pela segunda vez aquele homem cego, né, para falar com ele novamente. Aí disseram, dá glória a Deus. Ou seja, não dê glória a esse pecador, não, dê glória a Deus. Tipo, foi um milagre, mas nós sabemos que esse homem é pecador. Antes disseram que ele não era de Deus, agora continuaram, mesmo assim, tipo, não querendo acreditar, ter o direito nos fatos, mesmo tendo essas informações sobre a cura, né? Eles ainda continuaram insistindo que Jesus era um pecador, né? Mas aí aquele homem, ele não acreditava nisso, ele já ficou contra os fariseus, né? Bateu o pé e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É, e aqueles homens ficaram intrigados mesmo, entendeu? Que ainda não estavam querendo acreditar na cura. E perguntaram: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eles se interessaram, né, pela cura, para tentar descobrir realmente o que tinha acontecido. Aí aquele homem respondeu, né? Já vou lhe disse, já disse para vocês. E não atendeste, ou seja, vocês não creram, vocês não quiseram acreditar, né? Por que quereis ouvir outra vez? Por que vocês estão querendo ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? É, então, que os judeus, aqueles líderes religiosos, os fariseus, né, o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Então eles ficaram ofendidos, né, por ele ter falado aquilo. Eles disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Ou seja, eles continuavam naquilo, né, de que para que fosse o Messias, né, deveria ser aquele que fosse conhecido, né, mas eles diziam que eles nem sabiam de onde ele era, porque o Messias deveria ser para eles, né, alguém, um político influente, alguém bem conhecido. Mas aí, é, aquele, aquele homem respondeu: nisso é de estranhar, né, ele achou estranho, que vós não sabeis de onde ele é. E eu, contudo, me abriu os olhos. Ou seja, tipo, isso é estranho, tipo, vocês não saberem de onde ele é. Porque, tipo, ele é um cara que é um profeta, realmente. Ele me abriu os olhos. Sabe? O cara não aceitava o que os fariseus estavam falando. Ele ainda disse: sabemos é, que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Quem Deus atende, que ele falou, né? Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí te atende. Ou seja, ele falou que Deus atende aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade. Jesus não poderia ser um pecador para ele, né? Ele utilizou esses argumentos que faziam total sentido. Então, como eu falei, ele fica contra os fariseus e acredita em Jesus como um homem de Deus, como um profeta. É, então, aquele homem ainda disse: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Ou seja, até aquele momento não havia nenhum cego de nascença que havia sido curado. Anteriormente, só homens que haviam ficado cegos durante a vida e foram curados. Mas Jesus fez essa proeza, esse milagre. Jesus disse: Jesus não foi esse homem cego que era cego, né? Ainda disse: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas aí os judeus perderam a paciência, né? Retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Ou seja, eles não estavam aceitando que o cara cego, tipo, que eles o julgavam um pecador, o cara que não era mestre da lei, estava dando uma lição nele, então não aceitaram. E disseram, já apelaram logo, dizendo que ele era nascido todo em pecado e queria ensinar eles, né? Então o expulsaram, né, dali. Então, como eu falei, isso foi uma questão de orgulho e cegueira espiritual, né, dos fariseus. O cego era um rei cego, mas estava com mais visão do que os fariseus. Digo, visão espiritual. Bom, é isso. Então, terminamos mais um vídeo. Então, vamos para o próximo vídeo do nosso capítulo 9.